Salve, salve galera, e finalmente saiu o edital do concurso do TSE Unificado e nesse vídeo aqui a gente vai trazer a análise objetiva desse edital e falar para quem é e para quem não é essa prova. Salve, salve galera, tranquilo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus e nesse vídeo aqui a gente vai trazer a análise completa do edital do TSE Unificado, sem mais enrolação, que eu não gosto de enrolação, principalmente nesses vídeos aqui de análise do edital, que eu sei que você já está corrido aí. Vamos para a análise dessa prova, começando falando sobre a banca dessa prova. É a banca Sebrasp, a antiga CESP-UNB, que trouxe algumas alterações sobre o modelo que normalmente ela faz prova de tribunais. A gente vai comentar sobre essas alterações aqui, fica de olho nisso, beleza? Lembrando também que a gente tem provas objetivas e discursivas, porém as discursivas somente para o cargo de analista. Para o cargo de técnico judiciário a gente não tem prova discursiva, então se você tem medo de prova discursiva, faz para o cargo de técnico que não tem prova discursiva, tá? Falando em salários, os salários são iguais para os cargos de analista todas as áreas, então quase 14 mil reais aí. Para o cargo de técnico a gente tem 8.500 e pouco, quase 9 mil reais. Lembrando que também esse salário aqui, quando você entra dentro do órgão, né, você recebe mais coisa, né? Você recebe auxílio alimentação de... Isso varia de tribunal para tribunal, mas por volta de R$1.000, 900 e poucos reais, que é pago em dinheiro. No caso do Poder Judiciário, você recebe auxílio saúde, enfim, tem outros auxílios também. Então esse salário aqui, o que a gente vê como salário bruto, né, que seria esses R$8.500 para técnico, ele vira quase que o salário líquido, porque com os auxílios e com os descontos que você tem, na prática você vai ganhar mais ou menos isso daqui líquido quando você entrar dentro do tribunal, beleza? Então, quase 14 mil para técnico, 8.529, quase 14 mil para analista, 8.529 para técnico judiciário, ok? Vamos falar então sobre essas provas, galera. O que acontece em relação a essas provas que não acontecia antes com a CESP-UNB? Normalmente, só antes disso, falando aqui sobre as inscrições, eu vou falar sobre o prazo das inscrições lá no final, mas as inscrições são R$130 para analista e R$85 para técnico, para você já saber o valor da inscrição. Mas eu quero falar sobre essa prova porque, obviamente, a prova é o ponto mais relevante aqui para a gente. Em relação à prova, o que aconteceu é que não só a Sebrasp tirou a prova de redação do cargo de técnico, ou seja, não tem redação para o cargo de técnico, ela tirou também algumas matérias que a gente estava achando que viriam nesse edital, por olhar os editais anteriores da Justiça Eleitoral. Mas não só isso, ela trouxe uma prova certo ou errado. Ela não trouxe uma prova ABCDE, tanto para os cargos de técnico quanto para os cargos de analista. Isso é uma mudança de paradigma para a prova da CESP-UNB, porque normalmente quando a CESP-UNB faz prova de tribunais, ela faz uma prova de ABCDE comum, assim como a FCC, assim como a FGV. Nesse caso aqui, ela não fez isso, ela fez o padrão CESP. E como é que funciona o padrão CESP? Para os cargos de analista judiciário, a gente vai ter 50 questões da parte básica, 70 questões da parte específica e mais uma discursiva, e os cargos de analista vão fazer essa prova em 4 horas e meia. Tem análise de títulos também, mas não é tão relevante assim, mas vão fazer em 4 horas e meia. E para os cargos de técnico judiciário, a gente tem somente a parte de conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, 50 e 70 questões, mas essa prova acontecendo em 3 horas e meia, ou seja, retiraram 1 hora porque a gente não tem redação para o cargo de técnico judiciário. Eu acho que esse período, principalmente para o cargo de técnico, é suficiente, porque se a gente considerar, não são 120 questões em 3 horas e meia. Na verdade, são 120 análises de item em 3 horas e meia. E aí, é como se, por exemplo, quando a gente faz uma questão, uma prova ABCDE, a gente tem 4 itens para analisar, às vezes 5 itens para analisar, e uma prova ABCDE para fazer uma questão. Como a CESP-UNB, você tem assertivas, e aí você vai analisar, ou seja, se você dividisse isso daí, não daria mais ou menos 60 questões nem isso, né? Daria 40 questões em 3 horas e meia. Então, é uma quantidade de horas razoável para fazer tanto a prova de técnico quanto a prova de analista, beleza? Mas o que é que você tem que ficar de olho nisso? Você tem que ficar de olho que se você não está acostumado a fazer provas da CESP, agora é o momento de você treinar. Você precisa treinar e ir lá no seu site de questões, filtrar
toda questão que você for fazer a partir de agora para certo ou errado CESP-UNB, porque a forma de fazer questões certo ou errado CESP-UNB é diferente da forma de fazer questões ABCDE. Quando você faz questões ABCDE, muitas vezes você acerta não só porque você sabia o conteúdo da matéria, mas porque você olha para as outras questões e por eliminação você fala, pô, essas aqui estão todas erradas, então essa daqui que eu não sei se está tão certa assim, mas é a única que pode estar certa porque as outras estão muito erradas, eu consigo acertar. Quando você faz prova certo ou errado, você não tem esse parâmetro de comparação, porque cada item ele deve ser avaliado na sua individualidade. Você vai ter uma assertiva, tipo, os atos administrativos são sempre discricionários. Aí você não tem outro item para você analisar se o outro item está mais certo ou mais errado. Você vai ter que dizer, ó, isso daqui está errado. Por quê? Porque os atos administrativos eles podem ser discricionários, mas podem ser vinculados também. Então você não tem essa análise. Fica um pouco mais complicado e você precisa se adaptar a isso. Além disso, as provas certo ou errado da CESP-UNB, elas têm uma característica que não está em todas as provas, mas nessa prova tá, que é um errado anula um certo. O que quer dizer um errado anula um certo, Matheus? Quer dizer o seguinte, se você, das 120 questões, acerta 60 e erra 60, claro, se elas forem dentro do mesmo, da mesma prova, né, da prova de conhecimentos básicos e específicos, mas se você, em tese, né, resumindo, acerta 60 e erra 60, a sua nota não vai ser 60 pontos que você acertou, a sua nota vai ser 0, porque aquelas que você acertou anularam, aquelas que você errou anularam aquelas que você acertou. Então, cada questão que você erra, você perde um ponto. Cada questão que você acerta, você ganha um ponto. No caso do conhecimento específico, cada questão que você acerta, você ganha 2. Cada questão que você erra, você também perde 2. E aí entra um ponto importante. Por quê? Porque o chute ele passa a ser uma questão que você vai precisar analisar naquele momento. Será que vale a pena ou não vale a pena chutar? Porque se você deixar em branco e resolver não chutar aquela questão, você não perde o ponto. Então, você tem 3 opções. Você pode colocar certo, você pode colocar errado e você pode não responder. Se você colocar certo e estava errado, você perdeu um ponto. Se você colocar errado e estava certo, você perdeu um ponto. Se você acertar, obviamente, você ganhou um ponto. Agora, se você não responde, você nem perde nem ganha. E aí, esse é um novo elemento que entra na sua prova para você decidir. Eu posso não responder todas as questões, como eu posso responder todas as questões. Mas se eu analiso os meus resultados, e aí você vai ter que ter uma análise do que acontece nas provas CESP, e a gente pode falar isso aqui em outros vídeos, de mais ou menos qual seria uma pontuação interessante para eu ter nessa prova, tipo 80 pontos, 70 pontos, 60 pontos, 100 pontos, qual seria uma análise mais ou menos de interessante para eu ter nessa prova? Você analisando isso, você pensa, pô, se para essa prova aqui 80 pontos já é interessante, eu acho que eu já marquei uns 90 itens com segurança, talvez não seja interessante eu marcar esses outros itens que eu não tenho segurança. Por quê? Porque eu já tenho uma margem aqui, eu já praticamente atingi a nota de corte, pensando que você sabe qual é ela, e mais ou menos já passei dessa nota de corte. Então, eu tenho uma margem interessante aqui, que talvez não compense eu responder essas que eu estou em dúvida. Agora, se eu olhei para a prova e eu só sei responder 50 questões, não adianta eu deixar as outras em branco, porque mesmo que eu acerte essas 50, eu vou fazer 50 pontos e 50 pontos eu estou muito longe. Entendeu mais ou menos qual é essa dinâmica? Então, você precisa ter essa dinâmica também na sua prova, e para isso você vai ter que fazer simulados, analisar notas de corte. A gente vai tratar disso aqui em outros vídeos do canal também, mas é preciso ficar ligado nessa dinâmica aqui da CESP-UNB, beleza? E aqui, para a prova discursiva, lembrando, vai ser um tema específico do edital para a galera da prova discursiva e para a galera do nível superior. Na verdade, os dois são nível superior, né? O técnico e o analista, mas para a galera dos cargos de analista, a gente vai ter prova específica. E essa prova é um tema do edital, essa prova discursiva é um tema específico do edital, então fica de olho nisso daqui, porque isso é importante. Se você não tem experiência em fazer prova discursiva, é importante que você treine nessa reta final também, beleza? Show de bola, passando aqui, a gente vai chegar aqui nos conteúdos específicos para essa prova, que estão lá no final, tem muita coisa aqui, falando aqui sobre a parte de títulos aqui, que depois vocês dão uma lidazinha. Não compensa muito a gente tratar sobre isso aqui nessa análise do edital, que pretende ser um pouco mais direta para vocês. E a gente chega aqui na parte mais importante, que são os conteúdos programáticos. A gente tem muita coisa para comentar sobre isso aqui também. Só antes da gente chegar no conteúdo programático dessa prova, eu quero lembrar para vocês que é 1, 2, 3, passei. Tem cronograma completo, tanto para o cargo de técnico quanto para o cargo de analista judiciário, para você fazer essa reta final
com 1, 2, 3, passei. Lembrando que os nossos cronogramas têm todos os seus dias planejados. Aqui a gente tem o sistema de dificuldade por cores, todos os dias planejados. Esse daqui é para o cargo de analista judiciário, área judiciária. A gente tem aqui a matéria que você vai estudar, o assunto dentro da matéria, os comentários específicos aqui por assunto, link para materiais gratuitos, as suas revisões já agendadas aqui e tudo aquilo que você precisa para ir bem nessa prova. E lembrando que esse material aqui está sendo 100% atualizado conforme esse novo edital. Então, se você entrar aqui nesse link agora, na data que está sendo feita a publicação desse vídeo, você ainda pega o nosso preço promocional pré-atualização. Então aproveita porque esse material está sendo 100% atualizado conforme esse novo edital e conforme essas matérias que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou deixar o primeiro link da descrição. Vamos nessa tratar aqui das matérias. E deu para perceber que a CESP-NB foi bem bacana em relação às matérias. Ela pegou bem leve em relação às disciplinas do que ela poderia ter pegado se ela quisesse dar uma apertada mais no pessoal, beleza? Essas matérias aqui valem para todos os cargos, são os conhecimentos básicos. Os conhecimentos específicos vão ser cargo por cargo. A gente vai analisar aqui o cargo de analista judiciário, área judiciária, como vai analisar também o cargo de técnico judiciário, área administrativa, que eu sei que engloba 90% daqueles que vão fazer essa prova e que estão assistindo esse vídeo aqui agora. O que a gente tem aqui? A gente tem língua portuguesa, lembrando, muito importante falar aqui para vocês, a língua portuguesa da CESP-NB, principalmente quando ela faz provas certo ou errado, ela é diferente da língua portuguesa que você vinha estudando para FGV, para FCC. Então é importante que você faça provas anteriores da CESP-NB certo ou errado, para você se habituar à forma que a CESP-NB cobra as questões. Mesmo que você já tenha experiência em português, é importante fazer provas anteriores. Venha um português bem básico, um português bem tradicional, faça provas anteriores da CESP-NB que eu tenho certeza que você vai se dar bem. E aqui a gente tem o direito eleitoral. O que eles fizeram aqui? Eles fizeram a lembrança do seguinte: o direito eleitoral aqui tá para os cargos de técnico judiciário e para o cargo de analista judiciário, área administrativa. Por que ele está fazendo esse disclaimer? Porque para o cargo de analista judiciário, área judiciário, o direito eleitoral, ele entra na parte específica, não entra na parte geral. Então, esse direito eleitoral aqui, ele é para o cargo de técnico judiciário, para vocês que vão fazer técnico judiciário. Eles chamam de noções de direito eleitoral, é um direito eleitoral mais reduzido. O direito eleitoral não é uma matéria muito grande, é uma matéria que você consegue pegar se você está ali no meio dela, você começou a estudar, mas o edital saiu e você não conseguiu avançar o suficiente. Cara, dá para você pegar, não é uma matéria muito difícil, é uma matéria que você consegue vencer nesse pós-edital. Se você se dedicar, você consegue vencer. Veio uma matéria bem tranquila de direito eleitoral aqui nos noções de direito eleitoral. O que a gente tem aqui? Direito administrativo, a mesma coisa que eu falei para vocês em relação ao direito eleitoral. Esse direito administrativo aqui vale para o cargo de analista judiciário? Não, o de analista judiciário está lá embaixo. O cargo de técnico judiciário é o que vale aqui, porque o de analista judiciário está lá na parte específica. Um direito administrativo também bem tranquilo, poderia ter pego bem mais pesado a CESP-NB aqui nesse direito administrativo, embora seja noções, a gente vai ver que para o cargo de analista também não pegou muito pesado. Então, assim, direito administrativo tranquilo, noções de organização administrativa, centralização, descentralização. Recomendo muito que vocês estudem isso daqui com muito afinco, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui de noções da organização administrativa, porque isso faz com que você entenda todo o direito administrativo. Então, até essa parte aqui, ó, é importante vocês entenderem muito bem. E lembrando que o direito administrativo é uma matéria mais doutrinária, não vai ter um código administrativo para você ler. Essa parte aqui de atos administrativos é outra parte importantíssima, que as pessoas costumam ter dificuldade, mas veio um edital bem tranquilo, veio aqui até responsabilidade civil, mas não veio um edital muito pesado, não veio um edital com muita legislação específica, um edital bem enxuto e um edital que você consegue vencer. Achei a CESP-NB justa nesse ponto aqui. Direito constitucional, a mesma coisa, eu já falei, né? Não vale para a área judiciária, porque ele está na parte específica, vale para o técnico judiciário, área administrativa. É um direito eleitoral, é um direito constitucional que também vai até funções essenciais à justiça. Então, ali do artigo 1 até o artigo 134, se eu não estou enganado, da Constituição Federal, também uma matéria bem tranquila, uma matéria que você consegue, é uma das matérias que tem um custo-benefício melhor para você ficar de olho. Por quê? Porque é uma matéria que você, com poucos artigos da Constituição Federal, 134 artigos, você vai conseguir fazer uma excelente prova. Então, vale a pena ler e reler a Constituição várias vezes, obviamente focando naquilo que é mais importante para o seu concurso, que é o quê?
obviamente, essas partes aqui, ó, órgãos do Poder Judiciário como um todo aqui, obviamente que nessa parte aqui de composição e competências, obviamente que Conselho Nacional de Justiça é importante, obviamente que aqui na parte inicial aqui, a parte de nacionalidade, partidos políticos aqui, por quê? Porque faz aqui menção ao direito eleitoral, então isso é importante para vocês. Então ficar de olho nisso, porque obviamente que as partes do direito constitucional que entram no direito eleitoral são muito importantes para vocês. E aqui a gente chega nos conhecimentos específicos. Os conhecimentos específicos estão lá embaixo, porque os cargos de analista judiciário, área judiciária e o cargo de técnico estão lá embaixo. E esse é um ponto importante para a gente entender aqui. Eu até fiz aqui um disclaimer para vocês. Vamos primeiro falar do cargo de analista judiciário, área judiciária, depois a gente fala do cargo de técnico. E o cargo de técnico é importante ficar de olho no que eu vou falar aqui, porque senão você vai se perder. Em relação ao analista judiciário, a mesma coisa do técnico praticamente. O edital ainda tem funções essenciais à justiça, o que é bem bacana, tá, galera? Assim, 134 artigos da Constituição Federal. A diferença aqui vai ser de nível de cobrança. No cargo de analista judiciário, a gente vai ter um nível de cobrança um pouco maior, talvez cobrando algumas súmulas do STF, algumas súmulas do STJ, súmulas vinculantes, algumas jurisprudências, muito provavelmente do STF, que invadem ali a competência do direito eleitoral. Então, é importante vocês ficarem de olho nisso, enquanto o cargo de técnico não compensa você estudar muito aprofundado. O direito administrativo, cara, outra matéria que veio aqui bem bacana, não veio uma matéria muito grande também. Em relação às legislações específicas, eles cobraram... Vai, meu, me perdi aqui. Voltei aqui para o começo do coisa. Vamos voltar aqui. Voltemos aqui. Perdi, calma. Vamos. Vocês tenham paciência aí, pessoal. Passa o vídeo aí pra frente, bota em 2.0, que eu me perdi aqui, que eu não vou editar esse vídeo, não. Deixa eu achar aqui o... Ai, meu Deus, volta. Pronto, aqui, show de bola, achei. Em relação ao direito administrativo, vamos voltar aqui. A parte do direito administrativo, para a gente ficar de olho, é importante a gente focar aqui nessas legislações específicas. A gente tem 8429, 9784 e a lei de licitações. Muito provavelmente a gente tem questõezinhas dessas legislações aqui. Na sua prova você precisa ficar de olho nisso daqui, no mais bem parecido com aquilo que foi cobrado na parte de técnico. Então, se você está estudando para técnico e analista, vai ser bem tranquilo você fazer essa prova, com essa diferenciação aqui das legislações específicas, para você ficar de olho nisso. Lê e relê trocentas vezes, não tem muito para onde fugir. A parte de direito eleitoral veio um pouquinho maior do que a parte de técnico. Aí sim, é uma matéria mais puxada, você vai precisar se dedicar um pouco mais, porque várias questões que não caem no técnico vão cair no analista, e é preciso que você fique de olho nisso, porque você vai precisar estudar com mais força, até porque veio na parte específica, então vale mais pontuação também, beleza? Na parte de direito eleitoral, é preciso que você fique de olho, porque é a matéria mais importante da sua prova. É a matéria que eles certamente vão cobrar mais, é a matéria que certamente eles vão cobrar com mais afinco, com jurisprudência, com mais peso, como a CESP-NB gosta de cobrar. A CESP-NB não vai alisar na jurisprudência, ela já alisou no conteúdo do edital, então ela não vai alisar na jurisprudência. Eu recomendo que vocês fiquem de olho, principalmente quem vai fazer prova de analista. Eu já falei, nas jurisprudências do STF que invadem competências do TSE, ou seja, não é que invadem competências do TSE, na verdade que, são a interseção ali entre o direito constitucional e o direito eleitoral. Aposto muito nessas jurisprudências para cair na prova de vocês. Já na parte de direito civil e processo civil, o edital foi bem mais sucinto, bem mais enxuto, bem mais tranquilo. Na parte de direito civil ele vai aqui até contratos, o que não é muita coisa. Se você observar, por exemplo, os TRFs, a gente tem, cara, direito de família, tem usufruto e não sei o que e tal. Aqui não, aqui a gente foi até contratos, é a parte mais importante, assim, do direito civil. Mais ou menos uns 500 artigos ali, um pouco menos. Então, assim, é um direito civil mais enxuto do que poderia ser, pensando que o Código Civil tem mais de 2.000 artigos. Na parte de processo civil também, não foi um edital muito grande, um edital enxuto, um edital justo, mas que, obviamente, se pesando as outras disciplinas, vai começando a pesar. E a parte de direito penal, bem tranquila, sim, tem algumas legislações específicas, mas é uma parte que poderia também ter sido um pouco mais cobrada e não foi. Agora, ficar de olho nisso aqui na parte de direito penal, ó. Se tá aqui no edital, aqui bonitinho, ó, bem no último item, é sinal que já tem questão de prova nisso. Então, ficar de olho nas jurisprudências. Quando a gente faz prova da FCC, quando a gente faz prova da FGV,
a gente até dá uma aliviada na jurisprudência, mas provas da CESP-NB, mesmo para as matérias que não são tão importantes assim como um direito penal para um TSE, é importante você ficar de olho na jurisprudência, porque a CESP-NB costuma cobrar, principalmente para o cargo de analista. Agora, para o cargo de técnico, vejam bem, a gente falou que o cargo de técnico, na parte geral, tem lá direito eleitoral, direito constitucional, direito administrativo, e na parte específica, sobrou o quê para o cargo de técnico? Administração pública, gestão de pessoas e gestão de contratos. E aí você pensa, pô, tranquilo, 3 matérias só de boa e tal. Realmente, são matérias até de boa, não são matérias que vieram muito grandes, são matérias tranquilas. Você já tinha que estar estudando administração pública se você queria técnico. A gente sabe que o cargo de técnico está pesando cada vez mais a mão em administração pública. Essa gestão de pessoas aqui e gestão de contratos normalmente está inserido nas matérias de administração pública quando você estuda, principalmente a gestão de pessoas. Gestão de contratos nem sempre, mas também não é uma matéria muito grande. Tem algumas legislações aqui, coisa bem simples assim que você mata muito rápido aqui essa gestão de contratos. O problema, entre aspas, é que são 70 questões só para isso daqui. E 70 questões valendo 2 pontos. Então, assim, é preciso se dedicar muito a essa parte aqui se você vai fazer a prova de técnico judiciário, porque é uma parte extremamente importante, uma parte que vai ser bem cobrada na sua prova e que vai valer uma pontuação muito alta. Então, cuidado para você que vai fazer técnico analista, não se dedicar somente a essa parte que é a parte geral para o cargo de técnico e que é a parte específica para o cargo de analista, e esquecer muito isso daqui, administração, gestão de contratos e gestão de pessoas, porque na prova de técnico 70 questões vão sair só daqui, então vai preciso ficar ligado para você não se perder e para você não perder pontos importantes que podem te colocar dentro da parte de técnico, beleza? E aqui a gente vai falar, como última coisa, das questões de datas aqui, só para vocês não se perderem. A gente tem as inscrições para 4/6 de 2024 até 18/7 de 2024 e a prova para dia 22/9. Então aí tem bastante tempo até essa prova, entre o edital e a prova. Dá para você fazer uma boa preparação até essa prova e fazer uma boa prova no dia 22. Para quem eu acho que seja essa prova e para quem eu acho que não é essa prova. Galera, essa prova aqui, existem 3 pessoas que vão fazer essa prova. 3 estilos de pessoas que vão fazer essa prova. Primeiro estilo, as pessoas que já estavam se preparando para essa prova, já fecharam esse edital. Agora é hora de você sentar, pegar esse edital aqui, ver aquilo que você já viu, aquilo que você não viu ainda, passar aquele marca-textozinho ali no edital, ver o que ficou de coisas que você não viu ainda, pegar os dias que você tem até a sua prova, ver mais ou menos quanto tempo você tem para estudar em cada um dos dias e separar essas matérias que você não viu ainda e as revisões também para você fazer uma boa prova. É óbvio que essa prova é para você, não tem nem o que falar. Existe o segundo tipo de pessoas que estavam estudando para outros editais, mas que essa prova aqui se mostra interessante. Eu acho que você deve fazer essa prova sim. Por quê? Porque é uma prova que vai ser na sua cidade, vai ter provas em todo o Brasil, vagas em todo o Brasil também. Você não vai precisar se deslocar, gastar, que é muito problemático quando você ainda não está tão seguro no edital assim. Então, vale a pena você dar uma olhada. Aí você tem que avaliar só se vale a pena você focar nessa prova ou continuar focado naquela prova que você estava fazendo e simplesmente fazer essa prova. Isso só quem pode responder é você com a análise dos editais que você estava focado e essa análise desse edital agora para você decidir se compensa ou não. E o terceiro grupo de pessoas que eu acho que pode ser interessante fazer essa prova é uma galera que está começando a estudar e que quer uma prova-alvo para se manter motivado, para ter uma ideia já do que estudar, para começar a se dedicar, entendendo que as suas chances de aprovação são muito menores do que as chances da aprovação desses 2 outros grupos que eu falei para vocês, mas que você pode utilizar esse edital de base para você começar os seus estudos para concurso e até para focar em outros cargos eventualmente depois, porque esse edital aqui, tirando a parte de direito eleitoral, você vai estudar para qualquer TJ, você vai estudar para qualquer tribunal, para qualquer TRT e para qualquer outra prova que você for fazer da área administrativa, você vai ter basicamente essas mesmas disciplinas aqui, então pode ser interessante para você que quer começar a estudar, entendendo que as suas chances são bem mais reduzidas do que as chances de uma pessoa que já estava estudando há 1, 2, 3 anos para essa prova. Obviamente não tenho o que falar em relação a isso, mas tem gente que gosta de pós-edital, que gosta daquela urgência, que gosta daquele senso de urgência, pode ser uma prova interessante para você dar um start inicial. E lembrando a todos vocês que
Se você quiser fazer essa reta final com 1, 2, 3 passeio, vou deixar aqui no primeiro link da descrição o cupom de desconto para vocês fazerem essa reta final com a gente lá com o nosso cronograma da 1, 2, 3, beleza? E aí, vai fazer essa prova? Não vai fazer essa prova? Tá pensando se vale a pena, se compensa, se não compensa fazer essa prova? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber de você. Eu acho uma prova interessante, até porque vai ter em todos os estados, você não precisa gastar, pode ser uma prova interessante para você. Era isso pelo vídeo agora, espero sobretudo que tenham ficado muito bem informados. Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau. Galera, até mais.